Ok, eu sou a Kiane, não sei se ela apresentou ainda. Quer dizer, a Tuane. A Kiane, a Tuane. A gente atende pelos dois já. A gente não é irmã, não sei que todo mundo confunde. Eu sou a Kiane, ela é a Tuane. E a gente está muito feliz aqui e honrada de fazer parte da conferência com vocês também. Trazer o podcast. E pra gente é muito fácil estar na frente de câmera, mas tá à frente aqui da galera é meio tenso. Galera, esse podcast, apresentando para vocês, ele surgiu de encontros, de mesas, de jantares, de cafés da manhã que a gente fazia. E começou a trazer muita cura, né, para as nossas conversas, começou a surgir conversas realmente edificantes, e a gente começou a entender de Deus por que a gente vai manter isso só pra gente, sabe? Tantas pessoas têm a oportunidade de também receberem cura através da palavra de Deus, a gente poder falar de Jesus, né, para outras pessoas. E, enfim, surgiu a ideia do podcast, glória a Deus, né, que Ele colocou isso no nosso coração. E hoje a gente faz, né, episódios toda semana, a gente grava aqui na igreja e a gente tem episódios novos todas as segundas-feiras com temas diferentes, com convidados diferentes. E assim, tá sendo incrível, gente, incrível. Verdade, eu queria aproveitar a oportunidade de ter tanta mulher linda aqui, tantas mulheres que inspiram para convidar a pastora da Nova Zelândia, a pastora de Gold Coast, para estar aqui com a gente hoje. Então sejam muito bem-vindas, Isa e Nath! A gente já tá íntima, vocês viram que a gente chama de Isa e Nath já, né? Pastora Isandra e pastora Natália, Isa e Nath. Meninas, muito... Eu sou hotmate, tá? Flatmate da Tuane. A Isa também, né, Isa? Tudo em casa. Minha flatmate, Isa. Gente, tudo certo? Agora ligou. Minha flatmate, bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de começar perguntando pra ti, Nath. Se tu pudesse definir o teu propósito em uma frase, só uma frase, o que tu falaria? Primeiro, oi, gente. É um prazer, a gente já se encontrou aí nos corredores, a gente vai se conhecer mais daqui a pouquinho. Para definir meu propósito em uma frase, seria servir pessoas. Explica mais pra gente um pouquinho. Bom, a gente estava conversando um pouco sobre isso e a gente sempre pensa em nós, né, quando fala em propósito, mas propósito não tem a ver com a gente, sempre tem a ver com alguém. Você não vai encontrar seu propósito olhando para você, você vai encontrar seu propósito olhando para a necessidade de alguém. A gente passa muito tempo perguntando, né, para que eu nasci, para que Deus me fez, e a gente fica achando que isso tem a ver com um patamar de sucesso na vida. Né? Por muito tempo eu orei, Deus me usa, mas esse querer ser usada por Deus tinha muito mais a ver com a minha imagem, com a minha figura, com o meu sucesso, do que em glorificar a Deus. E eu passei por uma situação que eu tive que ajudar uma pessoa. E nesse lugar de ajudar essa pessoa, eu falei, uau, foi para isso que eu nasci. Então eu costumo dizer que você vai encontrar o seu propósito na necessidade de alguém. A necessidade de alguém vai te ajudar a saber para que você nasceu. E a Isa falou um pouco sobre isso ontem, né? Aquela coisa que te gera indignação, aquela coisa que você fala, meu Deus, como ninguém está fazendo nada? Então, é você. É você a pessoa que vai fazer isso. Esse é o propósito. Amém. Isa, na tua pregação agora mais cedo, falou sobre inveja, né? Que a gente tem dificuldade de confessar esse pecado, mas que a gente sente isso diversas vezes. A minha pergunta é, como fazer para vencer esse pecado, que é tão corriqueiro? Bem forte. Essa a gente não preparou. Isso a gente não conversou nessa linha. Amém, mas amém. Bom, eu vou trazer assim o meu ponto de vista, que eu acho que pra gente tratar isso, é a gente saber quem nós somos, saber o que a palavra de Deus diz sobre nós, e aí a gente não vai ter necessidade, a gente não vai olhar para o outro com, ele faz melhor, ela é melhor, a gente não vai ter esse sentimento. Então, eu acho que o primordial é a gente entender e saber aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, diz quem eu sou e para que eu fui criada, né? Como a gente ouviu agora de manhã, para aquilo que eu fui feita. E nós fomos criadas pelo nosso Senhor. E aquilo que Ele colocou em nós é nosso. A gente não precisa o que é o do outro. A gente só precisa daquilo que Deus colocou em nós. Porque a inveja nada mais é a gente querer o que o outro tem, né? E quando a gente tem esse desejo, é como se a gente estivesse falando para Deus, Deus, eu não me sinto satisfeito com aquilo que o Senhor criou para mim. Eu quero o que o Senhor criou para ela. Um ato de rebeldia. Isso.
Isa, ainda questionando a respeito sobre isso, em relação às mulheres também, qual é a parte mais difícil de liderar mulheres, né? De liderar como mulher também, assim, sendo mulher e com mulheres. Você diz liderar mulheres e sendo mulher. E sendo mulher. É. Como eu falei mais cedo agora, né? Que pra mim, Deus está tratando e me ensinando muito e me ensinando com os desafios do ministério, do pastoreio agora. E eu digo que você liderar mulheres, você primeiro tem que saber como uma mulher funciona. E eu sou uma mulher que eu tenho muitas emoções. E tem mulheres que não é assim. Tem mulheres que são mais racionais. E tem? Tem. Eu conheço algumas. Em alguns aspectos, né? Elas são mais diretas. Eu já não sou, eu me deixo levar muito. Então, a gente precisa primeiro entender as mulheres, saber como que elas funcionam. E aí você vai e pedir direcionamento de Deus. Porque às vezes a gente pensa, eu acho que ela deve estar de TPM hoje. Então eu vou lá, vou conversar com ela de um jeito. Aí chega lá, não é nada aquilo que você estava pensando. Às vezes a gente cria, né, uma visão, acho que eu não vou falar com fulano, porque senão, olha, hoje ela não está legal. E às vezes a gente chega lá e não é. Então, os desafios que o Senhor tem colocado na minha vida nesse período que nós estamos tendo como igreja, é eu aprender como que cada uma funciona. Até porque mesmo as racionais têm dias emocionais, né? Exato. Então a gente nunca sabe como chegar. Nunca é. Nem nós mulheres sabemos como chegar. A gente pensa, né? E, Nath, falando sobre emoções, né? Nós mulheres que somos cheias de emoções e hormônios, mensalmente, a gente tem as nossas fases. Como que a gente faz para identificar quando é o Espírito Santo falando com a gente, quando é só o nosso espírito mesmo gritando na nossa carne? A voz de Deus sempre vai estar alinhada com a vontade de Deus, né? Com a palavra de Deus. Então, é por isso que nós precisamos tanto conhecer a palavra, se aprofundar na palavra, estudar a palavra, porque tudo que Deus fala está alinhado com a palavra dele, com aquilo que ele diz. Então, o primeiro ponto para você discernir a voz de Deus é: isso tem a ver com a palavra? Isso tem a ver com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus é? Deus não pode ser algo que eu imagino. Você já viu gente falando assim, mas eu não acho que Deus é assim. Não, Deus não tem compromisso com o que a gente acha. Ele é. E nós temos que conhecê-lo. E quanto mais você conhece a Deus, mais você vai conseguir discernir a voz de Deus. Se a sua mãe falar ali no microfone atrás, chamar o seu nome, ninguém vai saber que é sua mãe, mas você vai saber que é ela, porque você reconhece aquilo que você tem intimidade. E aí a gente entra muito na palavra de oração, né? Quanto mais intimidade com Deus, mais você reconhece a Deus. Quanto mais obediência, você vai ver, nossa, daquela vez aconteceu dessa vez. Então, estou começando a reconhecer como Deus se comunica comigo, como a palavra de Deus fala comigo, e você vai entendendo, não, isso é de mim, não, isso é de Deus, né? E consegue agir por fé. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus, não é mesmo? Essencial. E agora vamos para os nãos. Isa, o que tu aprendeu a dizer não sem culpa? Eu não sei se tu é uma pessoa que tem dificuldade para dizer não, ou se para ti é tranquilo. Para mim é bem tranquilo, gente. Para dizer não é maravilha. Mas eu queria saber de ti, assim, o que tu realmente aprendeu a dizer não que antes tu dizia assim toda hora? Eu sou bem ao contrário. Também nós somos diferentes. Eu era uma pessoa que eu dizia sim para tudo. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Seja dentro da igreja, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar, eu tinha essa dificuldade de falar não, não é o tempo, não vou fazer, eu acho que eu não consigo, não é a hora. Eu tinha essa dificuldade. E hoje eu aprendi, o Senhor tem me ensinado, eu ainda estou aprendendo isso em muitas áreas, mas nas áreas que eu aprendi a dizer não foi quando eu vejo que não é o tempo para eu fazer, não é a hora de eu fazer, não chegou a minha hora. E quando eu tenho, como eu falei hoje, né, quando eu sei dos meus compromissos e surge convites aleatórios, eu sei que eu tenho uma agenda na minha igreja, que eu tenho uma rotina e sempre vai aparecer aqueles compromissos aleatórios. Antes, eu tentava encaixar tudo ao mesmo tempo. Eu falava, não, vai dar certo, não, a gente vai ver, a gente vai ir lá. E hoje, eu já falo assim, eu acho que não vai dar certo. E eu gosto muito de agenda, assim, de rotina, né? De andar ali durante a semana. E quando eu saio, eu fico um pouco perdida.
Até não é nem tão bom nisso, né? Mas hoje eu aprendi a dizer esses nãos para compromissos que não são tão importantes e que pode esperar um pouco. E elencar prioridades também, né? Porque assim, senão a gente acaba enlouquecendo de verdade, assim, Sim. de querer dar conta de tudo e a gente acaba não dando conta de nada direito. E a gente não nasceu para dar conta de tudo, né? A gente nasceu para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dar conta de tudo. Se tem alguém aqui, a gente precisa ter uma aula com ela. Cada sim para as coisas erradas, você está dando um não para as coisas certas, né? E a minha pergunta tem bem a ver com isso agora. Como é que a gente faz para não endoidar? Hein? Qual é o princípio? Endoidar. Qual é o princípio? Endoidar. Engordar. Engordar também pode ser uma eu não dica posso aí. responder As essa mulheres vão adorar pergunta. essa dica. Como que faz pra não engordar? Não, mas como é que Gente, faz pra não... mudou. Como é que faz pra não endoidar, assim, pra manter a nossa sanidade, né? Qual o princípio que é inegociável para uma mulher? Você saber para que você foi chamado, né? Essa direção que a gente tem seguido aqui durante a conferência de propósito, de chamado. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar tá bom, né? Então você precisa saber qual é o seu foco, qual é a sua direção, porque todo sim que você diz vai implicar vários nãos, né? Então você precisa saber mesmo. Isso tem a ver com a direção da minha vida? Para onde isso está me levando? Senão a gente realmente se perde. Tem uma frase que diz assim, né? Você quer conhecer quem é o Deus de uma pessoa? É só você olhar para a agenda dela. A sua agenda vai dizer quem é o seu Deus, a quem você está servindo. E a Isa falou na conferência aqui, né, sobre planejamento. E se a gente não planeja, se a gente não tem um traço, uma direção na vida, a gente vai se encher de urgências e emergências que não nos dão destino, que não nos dão propósito, que não nos acrescentam para a eternidade. Então, planejamento é muito importante. Planeje a sua vida, planeje aquilo que você quer. Algumas pessoas acham que Deus está só no improviso, né? Aquela coisa, ai, Deus falou comigo agora, acabei de receber. Deus faz assim, mas Deus também age no planejamento. Deus também age quando você senta, quando você estuda, quando você se alinha. E a Bíblia fala assim, apresente os seus planos ao Senhor e Ele vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos. Então, Deus também está nos planos. E quanto mais você sabe para onde você está indo, mais você vai saber quais são os caminhos que você não deve seguir. E aí você mantém sua sanidade em dia. Não endoida. Eu acho que o meu marido já foi embora e glória a Deus, porque daí agora começou umas perguntas mais... Brincando, gente. Amei. Então agora sai, por favor. Perguntas mais pesadas. Você pode estar se retirando. Não, coitado, ele saiu mesmo. Estaria escutando, mas assim, ó, é para eu aprender também. Pastora Nath, como aprender a ser submissa em casa sem deixar de se posicionar, assim, como Porque Esther se posicionou. Exato, assim, como a gente faz para ser submissa em casa? Essa é a pergunta. O meu marido tá aí. Brincando. Bom, primeiro é entender o que é submissão. A gente olha a submissão sempre como estar abaixo de alguma coisa, né? E submissão significa caminhar junto. Ser parceira de uma missão. E entender que Deus estabeleceu uma ordem. E essa ordem colocou o homem como cabeça. Essa ordem colocou o homem como líder da casa. E a gente corrige muito. Eu e o Thiago, a gente é meio chato com algumas coisas. A gente corrige muito quando a pessoa fala, o homem é o sacerdote do lar. A Cristine falou hoje, todos nós somos sacerdotes. Deus nos colocou como nação eleita, sacerdócio real. Então, assim, o acesso que seu marido tem a Deus é o acesso que você tem a Deus. Não tem restrição contra isso. O seu marido ora por você, você ora pelo seu marido, mas Deus colocou uma linha, uma regra e colocou o homem como cabeça, o homem como liderança. E quando a gente entende isso, isso também é uma prova de fé. Porque, cara, às vezes a gente tem certeza que a gente está certo. E às vezes a ideia que a gente tem é a melhor ideia. Várias vezes o Thiago teve ideia, eu falei, não tem como isso dar certo. E eu fui contra. E Deus honrou ele. Para eu aprender que não são as minhas ideias, mas é a minha obediência. E algo muito importante da gente entender que só existe submissão onde tem discordância.
Isso serve para liderança, isso serve para casamento, porque se você concorda, se está tudo bem, tudo lindo, vocês vão saltitantes, né? Pelo jardim, que alegria. Mas a submissão é na hora que tem pontos divergentes. E a submissão vai ser um passo de fé. Se Deus falou que é isso que você tem que fazer, por mais que a sua lógica não faça sentido, você acredita na palavra de Deus. E Deus vai honrar isso. Então, quando você se sujeita, fala assim, ok, eu acho que eu tinha um plano melhor, mas eu vou obedecer ao que meu marido está falando, porque eu obedeço a Deus, você vai ver as coisas dando certo. Isso não der certo. Não fala, eu avisei. Eu te falei, porque aí também não é submissão. É entender que estamos juntos. Não deu certo, não foi para ele, não deu certo para a gente. Então, vamos junto e a gente vai levantar e vai tudo dar certo juntos. Saber? Foi boa essa. Agora só emendando aqui, eu agora vou apertar para isso. E como aprender a ficar quieta em momentos que a gente quer muito falar? Assim, esses momentos que a gente tem que ter obediência. Quando se calar. Eu sou quietinha, né? Por natureza. Eu acho que você tem que ter personalidade. Tô brincando. Não, eu acho que é o que a Nath falou, né? A gente tem que saber o que falar, se for falar. Porque se você não souber o que falar, não fala. Fica quieto. Você tem que saber. E saber falar sem ofender. Porque às vezes a gente tem uma opinião diferente e a gente só solta e ofende. E não é isso. A gente tem que saber. Tá, não concordo. Não concordo, tá bom. Mas por que você não concorda? Você tem um motivo. Então você tem que saber falar o porquê você não concorda e não só não soltar. E às vezes você nem vai poder falar naquele momento. Vai ter um momento que você vai ter que, tá bom, respirar, pelo menos é a forma que a gente tenta fazer, né? Tá bom, vamos respirar, vou fazer o jeito que você quer, a gente vai. E aí depois eu sento e falo, olha, eu acho que não era daquele jeito, mas a gente já fez, deu certo, que bom. Ou às vezes nem falo nada e vida que segue e vamos embora, tá bom, aprendi, não vou fazer, não vou me meter, Deus que falou, Ele que tomou a decisão, então vai. Né? É você aceitar aquilo que Ele tomou como um direcionamento. E se nós estamos casadas, né, com homens que são cristãos também, a gente tem que crer que Deus está direcionando eles para este lugar. Que Ele também está nos direcionando para este lugar. Então, eu tenho aprendido o tempo de falar, porque às vezes eu não falo, eu já sou quietinha mesmo, assim, por natureza. No nosso relacionamento, isso não é diferente, não é que eu sou uma coisa com ele e aqui fora eu sou outro. Não, eu tenho aprendido a colocar, falar os meus pontos, desenvolver essa parte, porque o só ficar quieto não é bom também, não é saudável, né? Mas o falar demais é pior ainda. Viu, Tuane? Viu, amiga? Tá jogando aqui na frente de todo mundo. Pra fazer um fair game aqui, quantas solteiras tem aqui hoje? Gente, levanta a mão. Olha aí, mulherada. Então, eu vou fazer uma pergunta destinada às solteiras, que normalmente quando a gente tá nesse ambiente de mulheres, a gente fala muito sobre a esposa, né? Sou uma esposa sábia dentro de casa e tudo mais. Então, minha pergunta é pra ti, Nath. Como viver a nossa solteirice? Porque no episódio que a gente teve com a Katie, a gente até comentou sobre a gente está sempre olhando para a próxima fase, né? Então, quando a gente está solteira, a gente fica olhando para quando a gente estiver casado. E quando a gente está casado, a gente fica pensando em quando a gente vai ter filho. E aí vai indo e às vezes a gente acaba perdendo esse momento de agora. Então, qual é o conselho que tu daria para a mulher que é solteira? O que fazer na solteirice? Além de se preparar para casar. O apóstolo Paulo falou, né, que a mulher casada se preocupa com seu marido e como agradar o seu marido. Mas a mulher solteira, ela se preocupa com o Senhor e como agradar o Senhor. Então, mulheres solteiras, aproveitem assim esse tempo para buscar a Deus, para se fortalecer em Deus, a como agradar a Deus, sabe? Não fica buscando gerar o seu milagre, porque o seu milagre tem que vir de Deus, sabe? Não fica querendo gerar um Ismael quando Deus está querendo te dar um Isaac. Então, espera com paciência no Senhor e Ele vai ouvir o seu clamor. E
vai fazendo, tem que fazer. Hoje graças a Deus, assim, pouco tempo antes de eu casar, eu absorvi isso. Eu falei assim, cara, eu vou me casar daqui uns meses, eu nunca mais vou ser solteira. Nunca mais. Então, agora eu tenho que aproveitar esses últimos momentos da minha vida. E aí eu me casei, eu falei, nossa, depois que eu tiver o primeiro filho, eu nunca mais vou ser um casal sem filho. Então, deixa eu aproveitar enquanto eu sou um casal sem filho. Depois que eu tiver o primeiro e quiser ter o segundo, eu nunca mais vou ser um casal com filho único. Então, eu fui vivendo e aproveitando cada etapa, porque senão a gente vive a vida assim, né? Ai, quando eu casar. Ai, quando eu tiver filho. Ai, quando meu filho crescer. Aí seu filho cresce e fala assim, ai, quando eu era solteira. Ai, quando eu casei. Ai, quando eu não tinha filho. Então, a gente precisa realmente aproveitar, né? Cada etapa, entendendo que esse é o tempo certo para você estar vivendo. Eu queria fazer agora uma pergunta para vocês duas. Vocês acham que todas as mulheres nasceram para liderar? Não briguem. Ela complementa. Eu acredito que não. Não acredito que... vamos primeiro definir o que é liderança. Eu estou falando da liderança com relação à igreja, sabe? Eu não acredito que existe o mesmo chamado para cada pessoa. E a Bíblia fala que tem dons de administração, tem dons de serviço, tem vários dons. Então, Deus colocou dons diferentes em cada pessoa. E é muito ruim quando existe uma pressão para que você seja algo que Deus não te criou para ser. Então, essa pressão de que todo mundo tem que liderar, todo mundo tem que estar à frente, isso gera um desconforto, porque parece que isso é a coisa mais importante do mundo. E Jesus falou, a coisa mais importante do mundo não é liderar. A coisa mais importante do mundo é servir. Servir é o patamar mais alto do reino de Deus. E às vezes e é bom que você seja uma liderança que serve, que a sua liderança seja um serviço também. Mas entender que Deus tem dons, propósitos e chamados diferentes para cada pessoa. E alguns vão sim ter essa habilidade, né? O chamado, o dom, ele é uma habilidade de saber delegar, sabe? Tem gente que é tão natural isso, né? E outras pessoas não. Outras pessoas vão falar assim, não, eu estou aqui para seguir a orientação. Então, nesse sentido de ministério, eu acredito que não é para todo mundo. Algumas são chamadas para isso, outras não. Mas não acredito também numa hierarquia. O líder está acima, quem não é líder está abaixo. Não. Você vai estar sempre acima se você estiver fazendo aquilo que você foi chamada para fazer. Em casa. Eu concordo com a Nath. Eu tenho o mesmo pensamento de que nem todas as mulheres, e eu estendo isso, né? Nem todas as pessoas, tanto homem quanto mulher, foi chamado para liderar. Senão a gente ia ter um mundo só de líderes. Um monte de cacique. E aí, como que quem que vai comandar, né? Quem vai dar a direção? Quem que vai seguir? Então, nem todo mundo foi chamado, nem todas as mulheres. Mas eu tenho um pensamento de que nós, mulheres, temos sim um chamado de Deus para liderar na nossa casa. Liderar os nossos filhos. Liderar ali como conduzir a nossa família. Nós temos essa habilidade já dentro de nós. Já temos ali que o Senhor colocou. Se você tem uma criança, uma menina, você já vê que ela já tem uma aptidão para segurar um bebê. Ninguém ensina ela como segurar um bebê. Ela já pega, às vezes pega pela cabeça ali, tudo bem. Mas ela, às vezes, dá vontade, fala a verdade. Mãe. Eu não sou mãe ainda, mas às vezes você pega ali a criança e fala, ai, deixa. Você segura, a criança já segura. Então, isso já Deus colocou dentro de nós. E eu creio nisso, que o Senhor colocou isso dentro de nós. Essa aptidão de liderar os nossos filhos, dar direção para eles, onde eles vão caminhar, por onde eles irão, como que eles vão fazer. Isso nós temos. E os pais, né, os homens, junto com nós mulheres, de estar dando essa direção para eles. Né? E nos nossos trabalhos, como a Nath falou, às vezes, se todo mundo for líder alguma coisa, como que ia ser uma empresa? Se todo mundo lá fosse um líder. Né? E eu já conheci pessoas que falaram para mim assim, não, eu não nasci para ser isso. Eu nasci foi para seguir os comandos. Eu nasci foi para ser direcionada. Me diz o que eu vou fazer e eu faço. Eu não sei falar. Isso é uma coisa que eu posso falar, que o Senhor, Ele me ensinou isso. Porque antes, quem me conhece aqui sabe da luta que foi para
liderar, para estar à frente de alguma coisa. Eu relutei muito isso. E mesmo com as pessoas falando, né? Nossa, você faz isso, acho legal. No Brasil, sempre trabalhei, liderei no Ministério de Dança, desde muito nova. Mas na fase adulta, eu acho que quando a gente é adolescente, a gente é um pouco mais corajoso. Mas na minha fase adulta, eu falei, não vou fazer isso, não. Não sei fazer isso, não quero fazer isso. E Deus, ele foi trazendo aquilo que ele já tinha colocado para fora. E é uma coisa leve. E hoje tu é uma baita líder. Baita. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpa a tradução, a palavra baita em inglês. Glória a Como Deus. faço para traduzir? A última pergunta, né? Porque é um podcast pocket. Galera, você tem que falar. Como saber quando a gente precisa assumir papel de liderança? Porque, às vezes, eu acho que a gente é só mandona mesmo, que adaptar na vida dos outros, né? Como ter esse discernimento? Passou. Como não ser mandona? Essa é a pergunta. Como não ser mandona? Eu acho que a gente precisa ter sensibilidade. Sensibilidade é aquilo que o Senhor está nos dando direção, porque um líder vai direcionar, né? Os nossos maridos, o Bruno, ele dá a direção de onde nossa casa vai. A nossa casa vai para o Brasil. Amém? Nós vamos para o Brasil. Nós vamos voltar para a Austrália. É um direcionamento que Deus dá, é uma revelação, o Senhor nos direciona. Então, eu acho que você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e aí você direcionar quem você está liderando. Gente, antes de encerrar, queria perguntar para vocês, quem está aqui assistindo os episódios do Tá na Mesa Podcast? Que bom, gente. É óbvio que a gente faz isso para o Senhor, né? Mas a gente entendeu que, como a Kenny falou no início, a gente estava recebendo muita vida de mesas que a gente estava sentando e a gente quis compartilhar isso com vocês. E a gente quer que essas conversas que edificam tanto a nossa vida cheguem ao máximo de pessoas possíveis. E hoje poder estar aqui fazendo isso, né? Pela primeira vez que a gente faz isso ao vivo, é uma honra. E eu estou vendo aqui muitas mulheres, muitas igrejas representadas aqui, muitos ministérios. E o meu coração se alegra verdadeiramente que a gente possa estar sempre assim unidas como corpo e incentivando, né, as nossas irmãs, mulheres, a estarem cumprindo aquilo que o Senhor chamou elas para fazer. Estamos muito felizes de poder trazer isso para vocês aqui hoje, né? Que Deus está trazendo para vocês também e para outras pessoas lá fora também que através do podcast chegam na igreja também, talvez, né? Tem pessoas que nunca ouviram falar da Lagoinha ou de Jesus mesmo e elas conseguem ouvir o podcast e entenderem um pouquinho mais, né? Sobre quem é o nosso Salvador. E se vocês ainda não seguem o podcast, para as meninas que ainda não conhecem, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube e a gente está no Instagram também, @tanamesa _podcast. Isso. E, então, nos sigam lá, apoiem, que a gente está recém começando. Acho que é só o começo do que o Senhor tem para fazer. É isso, Amém. gente. Muito obrigada.